Eu posso te ajudar, ecoou uma voz divina naquele momento em que tudo parou. Minha filha, você não vai acreditar no que aconteceu naquela ponte. No segundo em que ele ia pular, um anjo ou algo parecido apareceu. O nome dele é Benjamin. Ele não era um homem qualquer. Era um arquiteto brilhante, um marido apaixonado e, acima de tudo, um homem de fé. Mas a fé dele tinha sido testada no fogo mais cruel. 6 meses antes, ele tinha perdido Sara, sua esposa, para uma doença que a medicina chamou de incurável, mas que ele chamou de injustiça. Ele orou, jejuou, fez vigílias. Ele clamou por um milagre, prometido em cada sermão que ouviu, mas o milagre não veio. A dor da perda era um buraco negro, e a dor da fé abalada era ainda maior. No meio desse luto, a empresa que ele construiu com tanto suor, seu último elo com a vida que ele conhecia, desmoronou com a crise. A falência levou a casa, as economias e, o mais importante, a dignidade. Benjamin se viu sozinho, de joelhos, não mais em oração, mas em desespero. Ele se lembrava de cada passagem bíblica sobre provisão e livramento, e elas pareciam zombarias. Onde está o Deus que eu servi? Ele murmurava para o vento gelado. Naquela noite, ele não estava mais pedindo ajuda. Ele estava dando um ultimato. A decisão estava tomada. Ele olhou para o rio escuro lá embaixo, e a escuridão parecia um abraço mais acolhedor do que qualquer promessa divina. Ele fechou os olhos, sentindo o peso do fracasso e da solidão. A única coisa que o impedia de dar o passo final era uma lembrança fugaz de Sara, dizendo: "Nunca desista de Deus, Ben. Ele nunca desiste de você." Mas a voz dela estava fraca, quase inaudível contra o rugido do vento. Ele se inclinou para frente, o corpo já cedendo ao vazio. O conflito não era mais com o mundo, era com o próprio Deus. Ele estava prestes a acabar com tudo, convencido de que o céu estava vazio. Se você está gostando dessa história de como a fé de um homem foi levada ao limite, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o restante. Mal sabia Benjamin que naquele exato instante em que ele se preparava para o salto, o céu, que parecia tão silencioso, já estava em movimento por causa dele. O que aconteceu a seguir não foi um pensamento, nem uma lembrança, mas algo que desafiava toda a lógica humana. O que desafiava a lógica era o silêncio que se seguiu. Benjamin não pulou, ele parou. Não por vontade própria, mas porque, de repente, o vento parou de soprar. O barulho da cidade, o ruído dos carros na rodovia, tudo se calou, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Ele abriu os olhos e viu a névoa densa da noite, mas não havia ninguém. Apenas ele e o abismo. Aquele instante de quietude, no entanto, foi o suficiente para que a dor se aprofundasse. A prova de Benjamin não era apenas a perda de Sara ou a falência. Era a luta interna contra a quase perda da fé. Ele se agarrava à lembrança de um Deus que curava, que provia, que falava. Mas agora a única voz que ecoava era a do desespero, sussurrando que ele havia sido abandonado. Ele se lembrou das madrugadas em que orava ao lado da cama de Sara, prometendo a Deus que, se ela fosse curada, ele dedicaria o resto de sua vida a ele. A cura não veio, e a promessa parecia ter se tornado um contrato quebrado, uma dívida que ele não podia pagar. Os antagonistas simbólicos começaram a surgir. Os médicos, com seus diagnósticos frios e olhares de pena, foram os primeiros a desacreditar. Depois vieram os familiares bem-intencionados, mas desanimadores, que sugeriam que ele seguisse em frente e aceitasse a vontade de Deus. Frases que para Benjamin soavam como a rendição final. O sistema falhou com ele. O banco tomou a casa, os amigos se afastaram e a tempestade espiritual parecia ter se materializado em uma solidão palpável. Ele tentou resistir. Voltou para casa, para o apartamento vazio que restava, e tentou ler a Bíblia. Mas as palavras pareciam secas, sem vida. Ele se lembrava de um sonho que teve pouco antes de Sara partir, onde ela estava em um campo de luz, sorrindo, e uma voz lhe dizia:
Eu cuido de tudo, Ben. Apenas confie. Ele ignorou o sonho, racionalizando-o como fruto do estresse. Agora, aquele sinal ignorado voltava para assombrá-lo, reforçando a ideia de que ele havia perdido a última chance de ouvir a Deus. Naquele dia, ele não imaginava que o céu já estava se movendo por ele, não para lhe dar o que ele pedia, mas para salvá-lo do que ele estava prestes a fazer. O que ele não sabia é que a providência divina não se manifesta apenas em grandes milagres, mas também em pequenos e insistentes sinais que a gente, na dor, insiste em não ver. O que será que o impediu de pular? E o que Deus faria para tirá-lo daquele abismo de desespero? Benjamin estava de volta ao seu apartamento vazio, mas a ponte ainda estava com ele. Aquele silêncio momentâneo não trouxe paz, apenas intensificou a sensação de que ele estava no ponto sem retorno. A única coisa que restava era a certeza de que, se Deus não se manifestasse de forma clara e imediata, ele não teria mais forças para continuar. A situação piorava a cada hora. O aviso de despejo estava na porta e o último cheque que ele havia emitido voltou sem fundos. A tempestade não era mais espiritual, era real e estava prestes a engoli-lo. Ele se sentou no chão frio, com a cabeça entre as mãos, sentindo o peso de cada fracasso, de cada oração não respondida. A escuridão daquele apartamento parecia refletir a escuridão de sua alma. Foi então que, no meio da noite, ele se lembrou de algo que Sara sempre dizia: quando você não consegue mais orar, apenas adore. Adorar em meio ao caos. Parecia uma loucura, uma decisão impossível para um homem que se sentia traído pelo céu. Mas, em um ato de desespero e teimosia espiritual, ele se ajoelhou. Não para pedir, mas para entregar o que restava, sua raiva, sua dor e sua fé quebrada. Ele começou a cantar um hino antigo que Sara amava, com a voz embargada, e aquela adoração forçada se tornou o ponto de virada. Ele não sentiu alegria, não sentiu paz, mas sentiu uma resistência, uma força que o impedia de ceder ao vazio. Era a última gota de esperança, a decisão de obedecer a uma lembrança de fé, mesmo que o sentimento tivesse morrido. Enquanto ele cantava, a campainha tocou. Era tarde e Benjamin hesitou. Quem poderia ser? Ele abriu a porta e encontrou uma senhora idosa, de aparência frágil, mas com um olhar que parecia ver a alma. Ela não era da vizinhança. Ela se apresentou como Dona Elara e disse, com uma calma desconcertante: meu filho, o Senhor me enviou. Você está prestes a cometer um erro terrível, mas Deus não desistiu de você. Ela não parecia saber nada sobre a ponte, mas suas palavras atingiram Benjamin como um raio. A forma como ela o olhava, com uma compaixão que ia além do humano, fez com que a armadura de desespero dele se rachasse. Dona Elara, aquele aliado espiritual enviado no momento mais crítico, não lhe deu sermões. Ela apenas estendeu a mão e lhe entregou um envelope pardo dizendo: isto é para você. Não pergunte como, apenas use para o que for necessário. E lembre-se, a provisão de Deus sempre chega na hora certa. Antes que Benjamin pudesse reagir ou perguntar quem ela era, a senhora se virou e desapareceu na escuridão da noite, tão misteriosamente quanto havia chegado. Ele correu para a janela, mas a rua estava vazia. Não havia carro, nem pegadas na neve, apenas o envelope em sua mão quente, contrastando com o frio da noite. Benjamin ficou ali, paralisado, com o envelope na mão. Aquele encontro era o sinal que ele havia exigido, mas não da forma que esperava. Era um mistério, uma intervenção que desafiava a razão. Ele sentiu um arrepio que não era de frio, mas de uma presença que ele havia duvidado. E foi quando tudo parecia perdido que algo começou a acontecer. Algo que estava selado naquele envelope e que mudaria para sempre a sua história. O envelope pardo, ainda quente em suas mãos, era a prova física de que algo sobrenatural havia acontecido.
Benjamim o abriu com as mãos trêmulas. Dentro não havia dinheiro, nem um bilhete de loteria premiado, mas sim um único bilhete manuscrito e uma chave antiga, de ferro forjado. O bilhete dizia, em uma caligrafia elegante e firme: vá para o endereço no verso. A chave é para a porta da frente. Não hesite. Seu milagre já está liberado nos céus. O endereço era de um escritório de advocacia, no centro da cidade. Um lugar que ele conhecia bem, pois havia sido o escritório que cuidou dos papéis de sua falência. A ironia era cruel, mas a ordem era clara. Não hesite. Aquele momento exigiu de Benjamim um ato de fé que ele não sabia que ainda possuía. Ele precisava seguir uma direção divina específica, sem questionar a lógica, sem tentar encaixar a situação em seus próprios termos. A chave era para a porta da frente, mas a verdadeira chave era a obediência. Ele passou o resto da noite em oração, não mais em desespero, mas em súplica, para entender o que Deus estava fazendo. Ele jejuou, não por comida, mas por respostas, pedindo perdão por sua falta de fé e por ter chegado tão perto de desistir. Essa preparação espiritual era o alicerce para o que estava por vir, um realinhamento de sua alma com a vontade de Deus. Ele releu o bilhete dezenas de vezes, buscando um erro, uma pegadinha, mas só encontrava a firmeza daquela mensagem inesperada. Ao amanhecer, ele seguiu para o endereço. A jornada foi um teste de sua recém-descoberta obediência. Cada passo era uma batalha contra a razão que gritava: isso é loucura. O escritório de advocacia estava fechado como esperado, mas a chave de Dona Elara surpreendentemente abriu a porta. O que ele encontrou lá dentro não era um escritório, mas um arquivo de documentos antigos, empoeirados e esquecidos. A sala estava escura, cheirando a papel velho e a tempo parado. No meio de pilhas de caixas e pastas, ele encontrou um testamento com o nome de Sara. O coração de Benjamim disparou. Ele descobriu que meses antes de adoecer, Sara havia investido uma pequena herança de família em um projeto de arquitetura que Benjamim havia descartado como sonho impossível. Um sistema de habitação modular de baixo custo. Ela havia feito isso em segredo, com a ajuda de um advogado de confiança, garantindo que, em caso de sua morte, os direitos autorais e a patente do projeto fossem transferidos para Benjamim. O advogado, que havia se aposentado recentemente, era o dono do escritório e havia deixado a chave com Dona Elara, sua antiga secretária, que havia se tornado uma fervorosa evangelista de rua. Aquele projeto, que ele havia esquecido, era agora a solução para sua falência. O sobrenatural estava se manifestando discretamente. A provisão de Deus não veio em forma de dinheiro caindo do céu, mas através da fidelidade de sua esposa e de um plano arquitetado muito antes de sua crise. O milagre não era a cura de Sara, mas a salvação de Benjamim de si mesmo, usando o amor dela como ponte. Ele percebeu que, enquanto ele questionava o silêncio de Deus, Sara estava agindo em fé, preparando o livramento dele. Se você está sendo tocado por essa história de provisão e fidelidade e quer ver mais testemunhos de fé, considere se inscrever no canal. É um pequeno ato que nos ajuda a espalhar a esperança e a mostrar que Deus age de maneiras que a gente nem imagina. Mal sabiam eles que o milagre já estava liberado nos céus e o que estava prestes a acontecer no escritório de advocacia era apenas o começo da manifestação de uma estratégia divina perfeita que usaria o projeto esquecido de Benjamim para tocar a vida de milhares de pessoas. O milagre não foi um raio de luz caindo do céu, mas a clareza que inundou a mente de Benjamim ao ler os documentos. O projeto que ele havia abandonado, o sistema de habitação modular, havia sido secretamente aprimorado por Sara, que, em seus últimos meses, dedicou-se a ele com a ajuda de um engenheiro amigo. O testamento não apenas transferia a patente, mas também revelava um contrato assinado com uma grande ONG de reconstrução pós-desastre, que estava desesperada por uma solução de moradia rápida
e acessível. O contrato era milionário e estava pronto para ser ativado. Naquele momento, Benjamin não viu apenas a solução para sua falência, ele viu a mão de Deus em cada detalhe. A doença de Sara, a falência de sua empresa, o desespero na ponte, a aparição de Dona Elara, a chave, o endereço, o testamento, tudo se encaixava em uma tapeçaria divina. O milagre era a reversão completa de sua ruína, transformando o luto e o fracasso em um propósito grandioso. Ele caiu de joelhos, não mais em desespero, mas em adoração profunda. A sala empoeirada, antes um símbolo de abandono, tornou-se um santuário. A emoção era avassaladora. As lágrimas que ele não havia conseguido derramar pela morte de Sara vieram agora, não de tristeza, mas de um alívio e uma gratidão que o esmagavam. Ele sentiu a presença de Deus de uma forma palpável. Não era uma voz audível, mas uma paz que invadiu a sala, uma certeza que o fez chorar. Era como se Sara estivesse ali, sorrindo, dizendo: "Eu te disse, Ben, ele cuida de tudo." O diagnóstico de sua vida havia sido revertido. De homem falido e suicida, ele se tornou o detentor de uma patente que salvaria milhares de vidas e o tiraria da miséria. Ele pegou o telefone. Era o advogado da ONG, que havia tentado contatá-lo por dias. A voz do homem estava carregada de urgência. "Senhor Benjamin, precisamos de você agora. O projeto de habitação modular foi aprovado. O primeiro pagamento está sendo liberado. Onde o senhor está?" Benjamin, com a voz embargada, respondeu: "Estou onde Deus me mandou estar." O livramento veio através de um plano que ele não podia ver, mas que estava sendo executado nos bastidores do céu. O milagre havia se manifestado no último segundo, não para salvar Sara da morte, mas para salvar Benjamin da morte espiritual e física. O livramento veio através de um plano que ele não podia ver, mas que estava sendo executado nos bastidores do céu. Mas o que aconteceu depois do milagre foi ainda mais surpreendente, pois a provisão de Deus não parou na conta bancária de Benjamin, mas se estendeu para transformar a vida de uma cidade inteira. A provisão de Deus, minha filha, nunca é apenas para nós. Benjamin, agora com os recursos e o propósito renovados, não apenas pagou suas dívidas e recuperou sua dignidade, mas dedicou sua vida a concretizar o sonho de Sara. Ele fundou uma nova empresa, a Sarah's Legacy, o legado de Sara, focada exclusivamente na construção das habitações modulares para comunidades carentes e vítimas de desastres. Ele não apenas reconstruiu sua vida, mas a usou para reconstruir a vida de outros, transformando a dor em um poderoso motor de serviço. A transformação em sua fé foi profunda e inegável. Ele parou de exigir de Deus e começou a confiar cegamente, mesmo sem entender todos os porquês. Ele entendeu que o milagre que ele pedia, a cura de Sara, não veio, mas o milagre que ele precisava, a salvação de sua alma e a restauração de seu propósito, veio de uma forma que honrava o amor de sua esposa e tocava a vida de milhares. Sua família, que antes o via afundar no luto, agora o via florescer em um ministério de serviço. Ele usou sua história, sua dor e sua nova empresa para testemunhar o poder de Deus, não mais como um arquiteto falido, mas como um construtor de esperança. Ele via em cada casa modular erguida um monumento à fidelidade de Deus e ao amor de Sara. A lição espiritual que Benjamin aprendeu e que ele compartilha hoje em cada palestra e entrevista é poderosa. Deus não é um garçom que atende a pedidos, mas um arquiteto que usa até mesmo a nossa dor e as perdas para construir um futuro que não podemos imaginar. Ele percebeu que o silêncio de Deus não era ausência, mas a preparação de um livramento que exigia a sua obediência no momento mais crítico. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de adorar mesmo quando tudo parece perdido. Ele compreendeu que a maior provisão não foi o dinheiro,
mas o propósito que o resgatou da ponte. A história de Benjamim, o homem que estava prestes a acabar com tudo, mas que foi salvo por um plano de amor arquitetado por sua esposa e executado por Deus, é um lembrete de que a provisão divina sempre chega na hora certa e que o amor verdadeiro nunca morre, ele se transforma em legado. Ele nunca mais questionou o porquê de Sara ter partido, pois entendeu que, através da partida dela, ele foi salvo e milhares de vidas foram abençoadas. Se você foi tocado por essa história e acredita no poder de Deus para transformar a ruína em propósito, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Lembre-se, minha querida, quando você pensa que Deus está em silêncio, Ele está apenas preparando o seu milagre, e o milagre dele sempre tem um propósito maior do que o seu pedido.